O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Pela primeira vez, um presidente atravessa a pé a Praça dos... O ano era 16 de março de 1990. Onde acontece o confisco da poupança, uma medida econômica implementada pelo presidente Fernando Collor de Mello. A medida congelou 80% de todas as contas bancárias e poupanças com mais de 50 mil cruzados, o equivalente a cerca de 12 mil em valores atuais. O confisco foi uma tentativa de conter a hiperinflação, que na época chegava a 80% ao mês. O confisco foi um grande golpe para a economia brasileira. Milhões de pessoas perderam acesso ao seu dinheiro e muitas empresas fecharam as portas. A medida também gerou uma onda de protestos populares que culminaram no impeachment de Collor em 1992. O confisco da poupança é um dos episódios mais controversos da história brasileira. Muitos especialistas acreditam que a medida foi um erro econômico que teve um impacto negativo na economia do país. Outros, no entanto, defendem que o confisco foi necessário para conter a hiperinflação e que a medida acabou sendo positiva para a economia brasileira. O confisco da poupança é um tema que ainda hoje é debatido no Brasil. A medida é um lembrete dos perigos da hiperinflação e dos riscos de medidas econômicas radicais. A hiperinflação é uma situação em que a inflação se torna descontrolada, com preços subindo a uma taxa muito alta, muitas vezes em questão de semanas ou meses. Isso pode ter consequências devastadoras para a economia, pois torna difícil planejar o futuro, investir e poupar dinheiro. Algumas das consequências da hiperinflação incluem perda do poder de compra das pessoas. Quando os preços sobem muito rapidamente, as pessoas não conseguem comprar o mesmo com o mesmo dinheiro. Isso pode levar a uma diminuição do padrão de vida e à pobreza. Desvalorização da moeda. A hiperinflação pode levar à desvalorização da moeda, o que significa que ela vale menos em termos de bens e serviços. Isso pode dificultar as exportações e tornar as importações mais caras. Instabilidade política. A hiperinflação pode levar à instabilidade política, pois as pessoas podem perder a confiança no governo e no sistema financeiro. Isso pode levar a protestos, greves e até mesmo a revoluções. Algumas medidas econômicas radicais podem ser tomadas para tentar conter a hiperinflação, mas elas também podem ter consequências negativas. Por exemplo, o confisco da poupança, como o que foi realizado no Brasil em 1990, pode levar à perda de confiança no sistema financeiro e à diminuição do investimento. É importante pesar os riscos e benefícios de qualquer medida econômica antes de implementá-la. A hiperinflação é uma situação grave, mas medidas econômicas radicais também podem ter consequências negativas. É importante encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. Aqui estão algumas dicas para evitar a hiperinflação. Mantenha as finanças públicas sob controle. Evite a impressão de dinheiro em excesso. Mantenha a taxa de juros baixa. Promova o crescimento econômico. Fortaleça a confiança no sistema financeiro. A hiperinflação é uma situação grave, mas é possível evitá-la tomando medidas econômicas sensatas. Aqui estão alguns exemplos de países que sofreram de hiperinflação. Zimbábue, ano 2008. A hiperinflação no Zimbábue atingiu seu pico no ano 2008, quando a taxa de inflação anual chegou a 98% ao dia. Isso significava que os preços dobravam a cada 24 horas. A hiperinflação no Zimbábue foi causada por uma série de fatores, incluindo a impressão de dinheiro em excesso, a corrupção e a crise econômica. Venezuela, ano 2018. A Venezuela está atualmente passando por uma hiperinflação, com a taxa de inflação anual estimada em 200.000%. A hiperinflação na Venezuela foi causada por uma série de fatores, incluindo a queda do preço do petróleo, a corrupção e as sanções econômicas. Argentina, ano 2002. A Argentina sofreu de hiperinflação no ano 2002, quando a taxa de inflação anual chegou a 49%. A hiperinflação na Argentina foi causada por uma série de fatores, incluindo a crise econômica de 1999 a 2002, a fuga de capitais e a impressão de dinheiro em excesso. Hungria, 1946.
A Hungria sofreu de hiperinflação em 1946, quando a taxa de inflação anual chegou a 419 milhões por cento. A hiperinflação na Hungria foi causada por uma série de fatores, incluindo a Segunda Guerra Mundial, a ocupação soviética e a impressão de dinheiro em excesso. A hiperinflação é uma situação grave que pode ter consequências devastadoras para a economia. É importante tomar medidas para evitar a hiperinflação, como manter as finanças públicas sob controle, evitar a impressão de dinheiro em excesso e promover o crescimento econômico.